Olá, investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Investimento em Foco. E nesse programa, meu objetivo é responder perguntas da minha audiência que vão te ajudar a investir sem medo no mercado financeiro, mesmo começando do zero. Eu sou Guilherme Ferreira, analista CNPI e consultor de investimentos. E nesse primeiro episódio, com certeza tem muita gente que nem deu o seu primeiro passo. E, portanto, o tema dele é: o que está te travando na hora de investir? E eu separei algumas perguntas, da mesma forma que eu vou fazer nos próximos episódios, que vocês deixaram na caixinha de perguntas, ou nos comentários, ou me fizeram no direct. Enfim, dúvidas em geral que eu vou estar trazendo aqui para responder e te ajudar de uma forma mais assertiva. E assim eu consigo responder com mais profundidade, digamos assim. E vamos para a primeira pergunta. Qual o melhor investimento? Essa é a clássica. É a que mais me fazem e faz anos que eu escuto ela e não muda. É impressionante. Todo mundo quer saber qual é o melhor investimento. Mas eu sempre gosto de pensar, quando alguém faz essa pergunta, naquela passagem do livro Alice no País das Maravilhas, que eu acredito que você já ou tenha lido, ou tenha visto o filme, ou pelo menos em algum momento da sua vida você já ouviu falar, que é um clássico da literatura. Tem uma passagem que a Alice ela está procurando a saída do local, daquele mundo dos sonhos que ela estava. E ela encontra com um gato, aquele gato que tem aquele baita sorriso, e ela faz uma pergunta para ele, dizendo para onde ela deve ir, porque o local que ela encontra ele tem inúmeros caminhos, para tudo quanto é direção possível que você possa imaginar. E ela simplesmente não tem ideia de para onde ir. Então ela pergunta para o gato. E aí o gato responde com uma pergunta: onde você quer chegar? E a Alice vira para ele e fala que não sabe. Ela simplesmente só quer sair de lá, mas ela não sabe para onde ela quer ir. E aí então o gato responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É bem profundo. E, inclusive, caminho nenhum. Porque onde você quer chegar? Será que você está num lugar que você não gostaria de estar? Será que você se incomoda com o seu momento presente hoje? Não tem resposta certa, tá? Isso aí é você que tem que pensar. Eu tô só jogando no ar essa questão. Se você não define o seu objetivo, não tem como você pensar em investimento, porque nenhum investimento vai te atender. Investimento nenhum resolve a vida de quem não sabe o que quer para si. Não tem milagre que seja feito. Então, o primeiro passo para você pensar em onde investir é no que você quer para a sua vida. Esse é o primeiro objetivo. Muita gente questiona que não sobra dinheiro no final do mês. E aí vem me perguntar: Guilherme, mas eu ganho pouco. Como que eu vou investir? Não vai fazer diferença, né? Porque se eu investir pouco, vai voltar pouco. Ok, isso não deixa de ser uma verdade. Você não vai conseguir uma alta rentabilidade investindo um valor pequeno, embora haja pessoas por aí que acreditem nisso. E por acreditarem nisso, acabam caindo em golpes. Mas isso é um assunto para outro momento. Se você realmente investe pouco, é claro que vai voltar pouco. No começo. Porque quem diz que você tem que investir pouco para o resto da vida? Você pode estar ganhando pouco hoje. Eu, quando comecei, eu tinha um salário de biólogo, porque essa é a minha área de formação. E o salário de biólogo era pouco mais que um salário mínimo. Não sobrava para investir. Se eu disser que sobrava, eu vou estar mentindo. O que eu fazia era me virar com o pouco que eu tinha no momento e guardar alguma quantia, nem que fosse R$ 100 por mês. Dificilmente eu conseguia guardar muito mais que isso, viu? Por sinal. Mas isso no começo. Agora, quando você investe e deixa o hábito virar algo que seja parte de você, ou seja, passou a ser um hábito. Você começou a juntar um dinheiro todos os meses.
aos poucos vai ter uma quantia maior. É uma questão bem lógica, mesmo sem pensar nos juros. Estou falando só do aporte, né? Aquele valor que você coloca a cada mês, a cada momento. Só com isso você já consegue ter alguma mudança, porque aí você evita gastar tudo. Se você tem esse hábito hoje de gastar tudo, é justamente por você não investir. Então, quando você cria esse hábito de aplicar aos poucos, isso pode te trazer resultados expressivos. E eu não estou falando da boca para fora, porque a Vanessa foi uma das minhas mentoradas, foi uma das primeiras que seguiu o meu método. Ela não tinha o hábito de guardar dinheiro. Ela pouco tinha noção de quanto dinheiro entrava e saía. Ela nunca foi educada financeiramente, até porque eu também não havia sido, né? Eu só fui aprender isso depois de adulto. E consegui passar isso para ela. Foi uma das primeiras pessoas que teve esse conhecimento. Como que ela começou? Com aplicações mínimas. No Tesouro Selic, que é uma aplicação básica e segura, que não tem volatilidade nenhuma, é até mais seguro do que a poupança, como eu já falei em outras lives aqui. Se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa nos comentários que eu posso trazer numa live futura. Mas, só continuando, ela começou aplicando por volta de R$100, um pouco mais que isso, bem pouco. Era um título lá do Tesouro Selic, eu não sei dizer hoje quanto estava na época, mas era 100 e alguma coisa. Não fez muita diferença, porém, ela viu que não era difícil fazer a aplicação. Não é difícil movimentar, não tem perigo do dinheiro desaparecer ali na conta, que é crenças que a gente acaba criando por não ter o hábito. A gente está acostumado com os grandes bancos e qualquer coisa fora daquilo assusta. Tipo, investir numa corretora que você nunca foi fisicamente conhecer, diferentemente dos bancos que tem agências por aí, talvez até na esquina do bairro onde você mora, que é muito mais palpável, passa a ideia de que é mais confiável. Mas na prática, ele é uma coisa que surgiu antes, ok. Ele tem lá a sua segurança, mas não é o que vai te trazer o melhor retorno. Os melhores retornos estão nas corretoras e até mesmo nos bancos digitais. Tudo tem seus prós e contras, tá? Não estou dizendo que banco grande não deve mais ser aproveitado. Não é essa a ideia, generalizar. É só explicar que você consegue aplicações melhores nesses bancos digitais ou nas corretoras, que são aplicações com foco em investimento, não em te oferecer empréstimos, título de capitalização, consórcio. Esses produtos bancários que são oferecidos, eles não são investimentos. Quando a Vanessa aplicou no Tesouro Selic, o que aconteceu? Ela criou esse hábito. Ela viu que não era perigoso, que não ia sumir o dinheiro dela. O que ela fez? Começou a aplicar mais, e mais, e mais um pouco, e mais um pouco. Até que juntou uma quantia que permitiu a ela fazer uma capacitação profissional, que foi na área de atuação dela. Ela é engenheira ambiental. É uma área diferente da minha de formação e não tem nada a ver também com investimentos, mas, enfim, era a área de atuação dela. Ela tinha lá uma renda que não era tão baixa quanto a minha de biólogo, mas também não era uma renda lá muito alta. Ela não tinha como fazer muita coisa. Mas aí, com essa capacitação, a renda dela aumentou. Quando aumenta a renda, o que acontece? Você também consegue aumentar o aporte. E quanto mais você aumenta o aporte, mais o seu patrimônio cresce. E quanto mais o seu patrimônio cresce, mais cedo você consegue se aposentar, sem depender lá do governo, do INSS ou de qualquer outra coisa externa. Talvez dos seus filhos. Se você tem filhos, você acha que eles vão te sustentar na sua velhice. Tem muita gente que comete esse erro. Por que um erro? Se os seus filhos estiverem preocupados em garantir a sua aposentadoria, como é que eles vão se planejar para deles? Você já parou para pensar nisso? É uma coisa que eu gosto sempre de reforçar. Porque a gente não... Se você cresceu num ambiente familiar no qual os filhos sempre cuidaram e sustentaram os pais, é natural que você pense que deva fazer o mesmo. Mas pensa fora da caixa. Isso é o que você realmente quer? Se for, aí é outra conversa. Mas pelo menos reflita sobre isso.
já pode te dar ali umas visões que você nunca tenha, até o momento pelo menos, imaginado. E o caso da Vanessa é um que eu gosto de citar bastante, mas ele não é o único. Teve o caso da Viviane, por exemplo, que ela tinha como um objetivo, que eu falei que objetivos eram importantes, né? Ela tinha como objetivo conhecer o Jalapão, que, convenhamos, não é tão barato assim. Para uma pessoa que não junta dinheiro nenhum no fim do mês, ela teria que se endividar para comprar uma passagem assim em determinado momento. E ela só falou que tinha esse sonho, era um dos objetivos dela, mas até então não era algo que estava perto de acontecer. Só que um ano depois de eu ter feito essa mentoria com ela, eu vi ela postando foto nas redes sociais lá no Jalapão. Aí, claro que eu não resisti e fui comentar, né? Que eu lembrava desse objetivo dela e estava até orgulhoso de ver que ela aplicou o método e que ele funcionou. Então, assim, foi uma coisa muito bacana mesmo. Para você ver como o hábito de começar a aplicar, porque ela também não tinha. Ela começou com pouco, talvez ali com a mesma quantia que a Vanessa. Mas ela foi aplicando constantemente e no período de um ano ela conseguiu juntar para fazer essa viagem sem se endividar. E aí pode viajar com a cabeça super tranquila, curtindo cada momento. E não preocupado em fazer como é que vai pagar depois toda a hospedagem, as passagens, porque a gente sabe que são gastos que muitas vezes consomem. E muita gente para viajar tem que acabar se endividando, mas não precisa ser assim na prática. Agora vamos à próxima pergunta, que também foi muito recorrente na caixas do Instagram, que era sobre o medo de investir. Onde investir? Opa! Tocou meu celular aqui. Acabou cortando aqui um pouco do meu raciocínio. Enfim, vou até ter que olhar a pergunta de novo aqui agora. Onde investir sem risco de perder tudo? Que todo mundo fica com esse medo mesmo, né? É natural. Primeiro, você não deve investir num lugar só. Já começa errado se você tem esse costume. Não é para investir tudo num lugar só. A diversificação, ela te dá uma segurança natural. É a mesma coisa que você colocar todos os ovos num único cesto. Se você tem que carregar um monte de ovos, não coloca tudo no mesmo cesto. Coloca um pouco em cada cesto, que aí, se por acaso você tropeçar e cair em algum momento, alguns vão se quebrar, mas não todos, porque tem alguns que estão separados. O investimento é a mesma coisa. Se você aplicar tudo num lugar só e der algum problema, por mais seguro que seja o investimento, às vezes é coisa besta. Às vezes é um problema que deu no aplicativo do banco. Você colocou ali sua reserva, que é de despesas eventuais, de emergência, ou como você quiser chamar. E aí o aplicativo do banco deu problema, você não conseguiu sacar, e aí atrasou uma conta sua. E aí o que vai acontecer? Você vai pagar juros, vai pagar multa. Tudo bem, depois resolve o problema, você pega o dinheiro e quita. Mas, precisa perder dinheiro à toa assim? Então, só de você diversificar, você já consegue evitar o risco. E claro, nunca bote dinheiro em nada que você não conheça. Jamais. Você primeiro estuda, primeiro você conhece aonde você está aplicando, para só depois você, de fato, aplicar. Eu, como consultor, eu faço recomendações para os clientes, mas eu nunca recomendo nada sem explicar por que eu estou recomendando aquilo. Eu não sei se todos os profissionais que você conhece fazem isso, mas se não for o caso, no mínimo você pode questionar. Porque se ele não souber te explicar por que ele está recomendando aquilo, pode ser que tenha um jogo de interesse ali por trás. Então fica ligado em relação a isso. E vamos à próxima pergunta. Como que eu vou saber qual é o melhor momento? O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Essa seria a resposta mais lógica. Porque não existe um momento que vai ser perfeito para se investir. O momento é agora, porque você tem que estar ali investindo com constância. Se você ficar tentando acertar o melhor momento, você vai ver as oportunidades passarem todos os dias. Ou todos os meses, enfim. Porque o mercado é cíclico. Ele não vai
está sempre na mesma direção. Não é o mesmo tipo de investimento que sempre vai estar dando lucro. Isso não existe. Se você ficar procurando isso, você não vai sair do lugar. Então, diversificação é importante e a constância é tão importante quanto. Porque só isso que vai te levar a ter bons resultados no longo prazo. A próxima pergunta. O governo pode confiscar os meus investimentos, como já aconteceu no passado? Isso aí acontece por causa da história lá do Plano Collor. E deu muita dor de cabeça para as pessoas na época, que foi o confisco da poupança. Só que, na época, era muito fácil isso acontecer. Não existia uma lei que proibisse esse confisco. Não existia. Hoje, está na Constituição que é proibido o governo confiscar bens. Para mudar essa lei, teria que passar por uma série de votações e com certeza isso se tornaria público. E imagina o que vai acontecer se sai a notícia que o presidente ou o deputado, ou seja lá quem, está querendo votar para permitir novamente um confisco de bens. Para pensar que não vai dar nada bom, né? Vai ser uma loucura total. Então, eu não vejo possibilidade disso acontecer. É uma realidade a qual eu não vejo por que me preocupar. Agora, o que você não pode, não confunda as coisas. Não depender do governo. Falando do INSS. Depender do governo é uma coisa. Não quer dizer que ele vai roubar o seu dinheiro. O que eu estou dizendo é que o INSS ele não vai ser o suficiente para te sustentar na aposentadoria. Hoje em dia, para quem se aposenta, você já percebe que não é lá grande coisa. Muitas vezes a pessoa tem que se aposentar com 40% do salário. Imagina, você consegue viver com 40% do seu salário atual? Muito provavelmente não, né? Agora, se você investir e ter ali o seu dinheiro trabalhando para você, o INSS vai ser só um complemento. Hoje ele funciona como um seguro. Não estou falando que é para você parar de pagar o INSS. Eu sempre friso isso. Ele é importante sim, mas não deva depender dele. Você não deve de forma alguma depender do INSS quando chegar no final. Depender do governo é uma coisa. Temer que ele roube todo o seu dinheiro é outra completamente diferente. Mas sempre vai ter um influenciador sensacionalista querendo te botar esse medo para te incentivar, por exemplo, a investir nas criptomoedas. Claro que criptomoedas tem vários motivos para você investir, mas se você está começando agora, se você ainda é leigo no assunto, passa longe disso. Passa longe porque não vale a pena. Só vale para quem tem conhecimento, como eu falei. Então o conhecimento tem que ser numa coisa de cada vez, de preferência. Se você tentar abraçar o mundo dos investimentos, que é grande, é amplo, com certeza você vai acabar fazendo alguma besteira. Então, prudência, calma. Se você já começou, dá ali seus primeiros passos, ótimo. Quanto antes você começar, melhor. Mas nunca é tarde. Então, vamos ali com calma e cautela. Porque mais importante do que você ganhar muito dinheiro é você não perder. Não perder é tão importante quanto ganhar. Isso é uma coisa que eu aprendi e que faz muito sentido para mim. E para pensar se não faz sentido para você também. E agora, para a gente finalizar aqui, mais uma pergunta, que ainda dá tempo. Eu morro de medo de cair em golpes. Como que eu vou saber se o investimento é ou não um golpe? Primeira coisa que você tem que pensar é quem está te indicando aquele investimento. É um profissional CNPI como eu? Não precisa necessariamente ser CNPI, mas a pessoa tem pelo menos uma certificação como essa. O meu está aqui, ó, aqui pendurado na minha parede, é o meu certificado. CNPI é o único que pode recomendar publicamente. Como consultor, eu poderia, até se eu não fosse CNPI, eu poderia fazer recomendações de carteira individual, que aí tem outras certificações que também permitem isso. Mas o profissional que está te indicando, ele tem essa certificação? Ou nem é um profissional? É uma pessoa qualquer, um curioso, um influenciador que está aí no YouTube te falando que aquilo vale a pena, que aquilo é seguro. Se for esse o caso, cuidado. Cuidado, porque pode ter muito interesse por trás. Eu, como CNPI, eu sou fiscalizado pela APMEC, que é uma instituição que é como se fosse um braço da CVM.
CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão que fiscaliza todo o mercado financeiro. Se eu indico alguma coisa para você, aqui publicamente, ou para um cliente individual, alguma aplicação que seja um golpe, e a CVM fica sabendo disso, a casa caiu para mim, né? Nunca mais que eu vou trabalhar na área. Então, eu sou fiscalizado, eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu faço. Todo profissional tem que ter. Então, esse é um primeiro filtro que você pode fazer. Quem está te recomendando? Se é um profissional, já deu uma filtrada, já tem pouca chance de ser um golpe. Mas mesmo assim, aprenda sobre o que é aquilo. Tenha o conhecimento. Eu, quando vou indicar algo a alguém como consultor, eu faço questão de explicar. Ainda que eu não esteja dando uma mentoria, que mentoria é um serviço à parte. Aí é uma sequência de aulas, né, que é para formar um investidor. Mas na consultoria, o objetivo é simplesmente indicar o que a pessoa deve fazer com o dinheiro. Mas mesmo assim eu explico por que eu estou indicando aquilo. Senão, a pessoa fica sem saber, tá, mas por que eu estou pondo dinheiro nisso? Se você tem outro consultor, que não seja eu, ok, mas ele te explica por que ele está recomendando, ou ele só fala e você acredita? Ou não precisa nem ser consultor, né? Vou falar do gerente do banco, ou assessores de investimento também, que são profissionais que costumam fazer esse tipo de trabalho. Muitas vezes eles indicam e não sabem nem explicar por que eles estão indicando. E eu sei por quê, né? Muitas vezes é porque eles estão pensando na comissão que eles vão ganhar com isso. E isso, infelizmente, acontece. Agora, se você tem conhecimento, você não se permite cair em nenhum tipo de golpe como esse. Nem sempre é golpe, mas às vezes são investimentos ruins. E tem tanto investimento bom por aí, e você ficar dependendo dessas recomendações para fazer aplicações que talvez não te tragam o melhor retorno, não faz muito sentido. Então, o conhecimento é o principal escudo, né, podemos dizer assim, que você consegue ter contra esse tipo de coisa. Por hoje, acredito que já respondi todas as perguntas que eu havia selecionado por aqui. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe ali com seus amigos que estão ali dando seus primeiros passos. E se você tem alguma outra dúvida, tirando essas que eu falei aqui, que gostaria que eu trouxesse para o próximo episódio, deixa aqui nos comentários, me manda no direct ou aproveita ali quando eu abrir caixinha de perguntas e coloca a sua dúvida também, que eu terei enorme prazer em responder na próxima live. Então, uma ótima semana e bons investimentos.